E aí, meu time, professor Rafael Toro aqui na área para te explicar tudo sobre a certificação CPA 20, que é a certificação de profissionais Anbima Série 20. Mas talvez você nunca tenha escutado nem esse nome. Mas antes, pausa esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Pra quê? Pra você não perder nenhuma informação sobre o mercado financeiro e como você pode crescer aqui dentro. Então é o seguinte, o que a gente vai falar sobre no vídeo de hoje, tá? É o seguinte, ó. Primeira coisa, tá? É o que é a certificação CPA 20. A segunda, para quem são os profissionais, para que precisa, quanto é que ganha esse cara. E a terceira, como que funciona essa tal de prova da CPA 20 que é feita pela Anbima. Pensa comigo, vamos fazer uma analogia pro mercado normal, tá? Que você entrou lá no colégio com seus 7 anos, 6 anos de idade lá, e como é que chamava aquilo lá? O ensino fundamental, não é verdade? Sim. Depois eu ia lá pro ensino médio, depois você termina no colégio, né, o ensino médio, você vai fazer o quê? Uma graduação, e depois da graduação nós temos lá o mestrado, doutorado. Beleza? Então vamos trazer isso para as certificações do mercado financeiro. O ensino fundamental do mercado financeiro é a tal de CPA 10. Você precisa ter ela para você ingressar no mercado financeiro, mas também tem o ensino médio, que é como se fosse a nossa CPA 20. E para você estar trabalhando numa agência de banco, que é essa que você entra na rua ali, tá na rua lá, e vira para você passar o cartão de crédito, passar o cartão de débito, pagar uma conta, e tu vê a galera lá que tá vestido lá de terno, né, todo pomposo, né, as mulheres bem elegantes e tudo mais. Essas pessoas têm essas certificações. A CPA 10, que é quando é pro varejo, e a CPA 20, que é pro alta renda. E o que é essa alta renda, que é a certificação exigida, que é você precisa ter a CPA 20? É o seguinte, é o tal Itaú Personalité, é o Bradesco Prime, é o Santander Select. Para ter um gerente ali dentro, para poder atender um cliente, ela precisa ter a certificação CPA 20 para atender o público do alta renda. Quando é o varejo, é a tal de CPA 10. Então, Toro, para eu trabalhar no mercado financeiro, não preciso ser graduado em contabilidade, administração, economia. Não, você precisa ter essas certificações. Claro que é importante você continuar os seus estudos e ter a graduação, mas o que precisa mesmo, de fato, você precisa ter essa certificação. Porque as instituições, elas são fiscalizadas pela Anbima, que é quem presta essa tal de prova de CPA 10 e CPA 20. O profissional que tem essa certificação, a CPA 20, ele atua dentro do mercado financeiro, principalmente nos bancos comerciais, que é onde você vê as agências, para poder atender o público do alta renda. E sabe quanto ganha um profissional que está atuando dentro do mercado alta renda? Ele ganha mais ou menos, se a gente somar vale alimentação, refeição, 13º, bônus, variável, salário, em torno de R$120 mil por ano. Isso daria um salário entre 6 a 7 mil reais, mais os bônus e os outros complementos, somando quase todos 10 mil reais por mês. Então vai mais ou menos essa faixa. A gente diz entre 100 a 130 mil reais, bota 120 mil. Um profissional que tem a certificação CPA 20 e que está atuando nesse nicho do alta renda. E da onde vem essa remuneração? Porque todo gerente, ele acaba atendendo clientes e comercializando produtos. Então você precisa ter a certificação para ter o conhecimento de toda essa área, mas você também precisa se desenvolver para ter as habilidades para poder comercializar produtos. Que a gente fala muito é a habilidade da comunicação, que é poder ouvir um cliente, né, que muitas vezes a gente sabe que as pessoas não têm essa habilidade de escutar, mas a gente tem 2 orelhas, né? E a gente também precisa saber conversar. Então a gente tem uma boca para a gente poder conversar e poder convencer o cliente a comprar os produtos das instituições que eles precisam. Então essa é a grande ideia. A certificação, ela é para te dar o conhecimento para você poder atuar nesse mercado. Mas, Toro, essa certificação deve ser muito difícil, porque eu vejo a galera de terno lá trabalhando com isso. Na verdade, não é tanto assim, né? Como eu te comentei, para você poder fazer a certificação do CPA 20, você não precisa ser graduado, não precisa. Você precisa prestar uma prova, aonde a gente vai falar sobre como funciona o sistema financeiro nacional, como que funciona a economia do Brasil, a parte de finanças, o que é um juro simples, um juro composto, os produtos do mercado financeiro, o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, um tal de fundo de investimentos. O que a gente tem que fazer para a gente chegar na aposentadoria, que é a previdência, e entender um pouquinho dos riscos. Então, existe todos esses conteúdos, por quê? Porque a certificadora, a tal de Anbima, entendeu que são esses os conteúdos importantes para um gerente poder estar conversando com o cliente. E as graduações, elas não falam sobre esse mercado. Um economista, ele fala praticamente sobre a economia. Um contador vai falar sobre o balanço, sobre os fluxos de caixa, entradas e saídas das empresas. Um administrador, ele fala sobre outras áreas,
praticamente multi-especialistas, mas não atuam diretamente no mercado financeiro. Claro que essas são as principais funções que se busca para um gerente, mas a certificação, ela é o teu ensino médio dessa função. O CPA 20 é para isso, a CPA 10 é como se fosse o ensino fundamental. E para cima, para a gente falar da graduação, seria uma outra certificação, que você vai ver no próximo videozinho aqui, né, que é a certificação SED, especialista em investimentos. E o mestrado e a graduação, a pós-graduação, o doutorado, né, aí a gente tem uma outra certificação, que você também vai ver um videozinho, que é o tal de CFP. Então, cada certificação, ela tem essa função de crescimento. Então, é importante você entender, se você está fora do mercado agora, que é possível você ingressar no mercado, que você viu lá o videozinho da nossa CPA 10, que é a sua primeira certificação, que já pode startar no mercado com essa certificação com 18, 19 anos, você tem a CPA 10 e para estar ganhando aí 40, 50, 60 mil reais por ano, já iniciando no mercado financeiro. Sim, as certificações te dão essa possibilidade. Por quê? Porque dentro do mercado, a gente não precisa de fato ser um economista para poder atender um cliente. A gente precisa ter as certificações. Em 20 dias você pode ter certificação, estudando de uma forma correta, aprendendo esses conteúdos, utilizando para a sua vida e dizer o seguinte, ó, aqui está meu currículo, está aqui, ó, está aqui, eu já tenho essa certificação. Já estou preparado, capacitado ao conhecimento, já tenho o meu diploma do mercado financeiro para ser contratado. Isso é tão interessante. Essas certificações são muito rápidas, porque são provas de proficiência. Não é um concurso público. Aquele concurso público, o que acontece? Existem X vagas. Você tem que ser o melhor ou menos pior. Na prova de proficiência, não. Eles vão testar o teu conhecimento. Tenho conhecimento? Acertei mais de 70% na prova? Sim, parabéns, você tem a certificação. Não importa quantas pessoas tenham, não importa. Você tem a certificação, depende apenas de você. Estudar, se preparar, pagar a prova, agendar ela e fazer lá na Ambima. O que nós fazemos? Nós te ajudamos a conquistar essa certificação de uma forma muito rápida e muito prazerosa para você poder estudar e aprender todos esses conteúdos. E mais especificamente sobre a prova, a gente tem um conceito chamado 579. O que é 579? Existem alguns conceitos que você precisa ser um aluno nota 5, ou seja, saber 50%, sabe? Você não precisa se matar tanto estudando e tudo mais, né? Existem outros conteúdos que é importante você ser um aluno nota 7 e outros que você tem que saber praticamente tudo. Sabe aquele colega na sala de aula que você diz, nossa, eu tô com uma dúvida, perguntar para ele? Sim, existem alguns conteúdos que tem que ser nota 9, saber tudo para aquele conteúdo. Então, dentro desses conteúdos, na CPA 20, que são 7 capítulos, nós temos no nosso capítulo 1, Sistema Financeiro Nacional, onde a gente fala sobre os bancos comerciais, os bancos de investimentos, o que é um investidor qualificado, como funciona todo o sistema dele, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, tudo isso. Isso você tem seu aluno nota 9, porque é fácil você entender o mercado financeiro. No nosso capítulo 2, que é um capítulo muito importante, cai normalmente 12 questões de 60 questões. A prova são 60 questões, você tem que acertar 42, tirar nota 7. Nesse capítulo, capítulo 2, a gente vai falar sobre a lavagem de dinheiro, que são os crimes. A gente vai falar sobre como entender ou conhecer um cliente, que é o tal de API, a análise do perfil do investidor. Vamos falar sobre um cara que é muito legal, sobre as finanças comportamentais. Sabe aquela vez que você queria comprar uma coisa e você tinha o cartão de crédito na mão, passou e comprou, mas que você não precisava? Sim, você foi agido por um comportamento e não pelo racional. A gente também fala sobre as finanças comportamentais. A gente vai falar também sobre um conteúdo que é bem interessante, é entradas e saídas de dinheiro, que é o fluxo de caixa de uma pessoa física, o que a pessoa tem de ativo, do que ela tem de dívidas. Esse é o conteúdo para a gente poder estar conversando sobre isso. Isso tudo no nosso capítulo 2. São 12 questões. A gente também tem que ser um conteúdo, sabendo ele, nota 9. Por quê? Porque ele é fácil. Depois a gente vai começando a entender ele, estudar. É fácil a gente compreender esse cara e ele é muito útil para a nossa vida. O nosso capítulo 13 é um capítulo que são poucas questões e a gente fala sobre economia e sobre finanças. Como assim finanças? Juros simples, juro composto, como funciona o dinheiro, o que é um tal de juro real, a tal de inflação. Nossa, aumentou meu dinheiro, mas eu vi que os preços subiram. Por quê? Isso a gente está envolvendo finanças e economia. Aqui a gente pode ser um aluno nota 7. Você não precisa se dedicar tanto aos estudos, mas é legal você saber. O nosso capítulo 4, a gente vai falar sobre o quê? Renda fixa, renda variável, um tal cara de derivativos, que é um terror de todo mundo, né? A parte de tributação também. Mas esse é um capítulo que existem conteúdos internamente bem fáceis e existem conteúdos muito complexos. Qual que é a vantagem? Os conteúdos muito complexos, quando você entende a nossa metodologia, você vai perceber que não precisa se dedicar tanto.
Por quê? Porque não são conteúdos que caem muito na prova, o peso é baixo, não são tão importantes assim na sua vida profissional, o I da importância é baixo, mas você tem uma absorção muito baixa, você estuda, não aprende muita coisa. Então essa coisa que eu falei, PA, peso, importância e absorção, no nosso entendimento quando ele é baixo, a gente diz assim, não te dedica tanto agora, não precisa, aprende na vida. Você vai ter a vida toda para aprender esse cara. Mas na prova, você tem que saber o que tem o peso mais alto, o que mais cai. A importância alta na sua vida, você ser um bom profissional. E você tem que ler e aprender rápido, ver os vídeos e aprender rápido. Absorção alta. Então nós entendemos esse capítulo muito bem, que você precisa se dedicar mais que dedicar menos. Para você botar sua energia para ser aprovado e ficar apto a ser contratado numa instituição ou crescer se você já está dentro dela. No nosso capítulo 5, a gente chama de fundos de investimentos. Esse você tem que ser nota 9, o que é um veículo de investimentos. O que é um fundo renda fixa, um fundo de ações? Como funciona? Por quê? Porque você vai ter que comercializar muito essa cara. E esse cara, quando você comercializa bastante ele, você consegue bater metas, você captar dinheiro, você pode ganhar um bônus melhor. Então esse você também tem que ser uma nota 9. E a prova é mais ou menos uns 20 a 25% da prova, somente esse cara. E muitas vezes as pessoas botam energia no capítulo anterior, em conteúdos que caem pouco, e esquecem dele. Porque ele é tão fácil que a gente, quando a gente lê uma vez e entende, não coloca mais energia. Mas está errado. Na nossa metodologia você vai entender aonde que você deve focar. O capítulo 6 é a tal de previdência. Muito interessante para a nossa vida. É um capítulo curtinho, mas é interessante saber, porque a gente também tem que comercializar. E o último capítulo, o capítulo 7, é chamado de riscos, né? A mensuração dos riscos, onde vai falar sobre estatística, vai falar de como analisar um risco e ver se o produto faz sentido para o cliente, analisando retorno e risco. É um conteúdo pesadinho? Muitas vezes é, mas existe uma maneira de você entender, der na sua cabeça, para você não desperdiçar o dinheiro que você vai estar ganhando e fazer bons investimentos, de como você aplicar na sua vida. Mas aquilo que você não vai usar tanto, o que a gente vai dizer, não dedica agora, não coloca tua energia agora, coloca no futuro, pode aprender com a vida, na sua prática, e assim vai ser mais interessante você aprender esses conteúdos. Então esses 7 capítulos vão fazer 60 questões na sua prova. Quando você tem a consciência do que tem o maior peso e a maior importância na sua vida, aí você se dedica, porque a gente analisa o que você vai aprender mais rápido, que é a sua absorção. Quando peso alto, importância alta, absorção alta, o que vai fazer? Você vai passar muito rápido na certificação, você vai ficar apto a fazer uma entrevista. Se você já está dentro da instituição financeira, você vai estar apto para poder buscar um próximo cargo. E é assim que você consegue passar numa CPA 20 em 15 dias, 20 dias, 30 dias. Nossa, mas 15 para 30. Mas na verdade são 4 semanas. O que você consegue fazer em 4 semanas e mudar a sua vida de verdade? O que pode fazer? Passar numa certificação como essa. Você sair de um cargo que talvez você esteja ganhando como CPA 10 60 mil por ano, para ir para um cargo do alta renda para ganhar 120 mil reais por ano, com um bônus maior, com um PLR maior, com um salário maior, vale alimentação, refeição, tudo maior. Esse é o grande detalhe. Você está apto com o seu conhecimento para ser aprovado nessa tal de certificação da CPA 20, que é feita a prova pela Ambima. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, curte ele, compartilha para um amigo. Se você está na faculdade, você, nossa senhora, eu estava buscando um estágio, estava vendo lá 400, 500 reais. Dá para ganhar muito mais? Dá. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, né? Dá um comentário o que você achou, coloque sua dúvida. Para quê? Para a gente poder estar te ajudando. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal, que a gente vai estar continuando sempre te entregando muito conteúdo. Tamo junto, até um próximo vídeo.